e eu vou fazer aqui com vocês uma super revisão para você arrebentar na sua prova. A primeira questão diz o seguinte: Joana contrata um advogado para receber o valor de R$ 200 mil sobre uma causa. O advogado consegue receber 80% desse valor e cobrou 30% de honorários do valor recebido por Joana. A quantia em reais que Joana receberá, já descontando o valor dos honorários do seu advogado, será de uma questãozinha de porcentagem. O valor da causa era 200 mil, mas foi dito que o advogado só consegue 80% desse valor. Então eu vou calcular 80 por 100, 80% de 200 mil. Posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Restou apenas esse número 1 embaixo e eu não preciso escrever. Então, para descobrir quanto dá o cálculo dessa porcentagem, basta multiplicar esses dois números. Se eu multiplicar 80 por 2.000, vai ficar 160 mil. Então, é isso que o advogado consegue da causa, tá certo? Porém, foi dito que para ele conseguir esse valor, ele vai cobrar 30%. Então, agora, a minha preocupação é calcular 30% de 160 mil. Vou utilizar a mesma estratégia. 30% é 30 por 100 de 160 mil. Posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros e multiplicar o 30 por 1.600. Fazendo essa multiplicação, turma, dá 48 mil. Perceba que tem uma pegadinha nas opções. 48 mil está aparecendo aqui no item D, mas não é a sua resposta. Esse valor que eu acabei de descobrir é quanto o advogado cobrou da causa. Então, o advogado vai ganhar 48 mil. Mas se você ler o comando da questão, está querendo saber quanto a Joana vai ganhar, já descontando os honorários do advogado. Então, Joana vai ganhar quanto? Para saber, basta pegar os 160 mil menos o 48 mil de honorários do advogado. Fazendo essa subtração dá quanto, turma? Dá 112 mil. Então, a gente marca o item E de esquistossomose. Acabei de resolver a primeira questão, 112 mil, item E. Deixa o like no vídeo e para você que quer aprender muito mais sobre matemática, seja membro do meu canal para você ter acesso a benefícios exclusivos, hein? Vamos resolver a segunda questão. Um corretor de imóveis recebe um salário mensal da empresa em que trabalha sendo R$ 800 fixos, mais 5% de comissão do total de vendas que ele realiza por mês. No mês de fevereiro, esse corretor vendeu um total de R$ 580 mil. O salário que ele irá receber no mês será: preciso ter organização, eu sei que ele recebe um salário fixo de R$ 800, só que junto a isso ele vai receber uma comissão de 5%. Vou descobrir então quanto dá 5% do total vendido por esse corretor, utilizando a mesma estratégia de agora há pouco. Vou calcular então 5 por 100 de 580 mil. Sempre observando se eu posso cortar os zeros. Cortei 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Restou apenas o número 1 embaixo que eu não preciso escrever. Então, para descobrir aqui o meu cálculo, eu multiplico simplesmente o 5 por 5.800. Essa multiplicação, turma, vai dar 29 mil. Perceba que eu quero descobrir qual é o salário total desse corretor. Ele recebe um salário fixo de 800 e
pelas vendas que ele fez, vai receber uma comissão de 29 mil. 800 mais 29 mil vai ficar 29.800. A gente encontra esse valor em qual item? Item C de cronotanagnose. Questão 2 respondida. Outra questão de porcentagem. Vamos seguir adiante. Para a realização de um serviço de alvenaria, 6 pedreiros trabalham 8 horas por dia durante 5 dias. 6 pedreiros trabalham 8 horas por dia durante 5 dias. Se esse mesmo serviço fosse realizado por 4 pedreiros trabalhando 12 horas por dia no mesmo ritmo, então o total de dias necessários para completar a obra seria igual a... Essa questão é uma questão de regra de 3 composta. Eu tenho várias grandezas, várias situações envolvidas. A dica para esse tipo de questão é você descobrir qual é a informação principal. A informação principal é o serviço que está sendo fornecido. Ele está fornecendo pedreiros? Não. Pedreiros é um recurso. Está sendo fornecido horas? Não. A quantidade de horas trabalhadas também é um recurso. Então, o que é que eu preciso analisar, pessoal? Eu preciso perceber que a grandeza principal é a obra que ele vai realizar, tá certo? Então, eu vou fazer assim. Vou escrever a quantidade de pedreiros, aqui a quantidade de horas trabalhadas, aqui a quantidade de dias. A grandeza principal é o serviço que ele está fornecendo, que é o de alvenaria, tá certo? Então, vou completar as informações. 6 pedreiros, trabalhando 8 horas por dia, durante 5 dias, conseguem realizar um serviço. Para realizar o mesmo serviço, agora em outra situação, 4 pedreiros, trabalhando 12 horas por dia, vão demorar quantos dias para concluir esse serviço? Então, eu organizei dessa forma porque a informação principal da questão tem que ficar à direita de todos, para eu usar uma dica que eu vou mostrar aqui. Então, quantidade de pedreiros não é a principal informação, porque pedreiros é um recurso. Os pedreiros estão sendo utilizados para fazer o serviço. Horas é um recurso. Eu estou utilizando as horas para fazer um serviço. Dias também é um recurso. Então, qual é a informação principal? É o serviço que eu estou fornecendo. Montei as informações desse jeito. Qual é a dica? Vem em linha reta. Quando chegar na coluna principal, sobe em cima. Venho em linha reta. Quando chegar na coluna principal, eu desço. É só me organizar dessa forma. E quem eu marquei, eu vou multiplicar. A parte de baixo, quem foi que eu marquei? 4 vezes 12 vezes x vezes 1. A parte de cima, quem foi que eu marquei? 6 vezes 8 vezes 5 vezes 1. Organizei aqui os números da nossa equação. E agora, professor? E agora eu vou multiplicar todo mundo que está desse lado. 4 vezes 12 dá 48, vezes x, 48x, vezes 1, continua dando 48x. Desse outro lado, como vai ficar? 6 vezes 8 dá 48. 48 vezes 5 dá quanto? Dá 240. E 240 vezes 1 fica 240, ok? Para descobrir o meu x, eu vou passar o 48 dividindo. Então, fica 240 dividido por 48. Essa divisão dá 5. Então, a gente marca o item E de esquistossomose. Mais uma questão respondida, questão de regra de 3 composta. Vamos seguir adiante. Questão 4. Um jardim foi dividido em 3 áreas proporcionais aos números 2, 3 e 5.
Se a área total do jardim é de 160 metros quadrados, a medida da menor área equivale a. Sempre que você estiver diante de uma divisão proporcional, você vai usar a dica do SDM. Professor, o que é isso? Soma, divide, multiplica. Olha que moleza vai ficar. Eu tenho aqui os 160 metros quadrados. Vou dividir em partes proporcionais a 2, 3 e 5. 2 mais 3 mais 5 dá 10. Professor, beleza, e agora? Eu vou dividir. Vou pegar a área total, que é 160, e dividir por 10, que foi o resultado anterior. Aqui de cima, ó. 160 dividido por 10 deu 16. E agora, professor, e agora eu multiplico. Quem é que eu vou multiplicar? Cada valor desse, 2, 3 e 5, eu vou multiplicar por esse último resultado. Vou multiplicar o 2 por 16, o 3 por 16 e o 5 por 16. 2 vezes 16 dá 32. 3 vezes 16 dá 48. E 5 vezes 16 dá 80. Notem que tem 80 nas opções. Notem que tem 48 nas opções. Você não pode ser mão nervosa. Você não pode olhar para o valor e marcar o primeiro que você está vendo, não. Você tem que ler de novo o comando principal. A questão quer descobrir o menor. A menor área. A menor área que eu encontrei aqui foi 32. Então, a gente marca o item D de dicotômico. Se você quer aprender tudo sobre matemática, seja membro do meu canal que você vai ter acesso a vários materiais exclusivos. O link está no primeiro comentário do vídeo, tá certo? Vamos embora para a questão 5. Uma barra de ferro, 20 metros de comprimento, será cortada em 40 partes iguais. Cada pedaço terá comprimento de... Notem que a informação inicial estava sendo dada em metros, mas a nossa resposta está em centímetros. E agora, professor, você vai precisar converter de metro para centímetros. Professor, essa conversão é fácil, eu sei fazer logo direto, mas pode ser que alguém não saiba. E para isso tem uma dica. Você precisa conhecer essas unidades de comprimento: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Professor, vou ser sincero, eu não sei isso aqui decorado. E agora? E agora você pode lembrar dessa frase aqui, ó. KH de mais dói como a morte. Olha a dica. KH de mais dói como a morte. Lembro dessa frase e completo as informações. Todo mundo com a letra M. E aqui tem um Azinho, não esqueça disso. Completando todos com M. Professor, mas está em metros, o 20 que a questão nos deu, e eu quero transformar em centímetros. De metro para centímetro, 2 casas para a direita. Então, esse 20 aqui, eu multiplico por 100. Cada casinha para a direita é vezes 10. Se eu andei 2, vezes 10, vezes 10, então eu faço vezes 100. 20 metros para transformar em centímetros, basta multiplicar o 20 por 100, portanto vai ficar 2.000 centímetros. Então a barra de ferro tem 2.000 centímetros e vai ser cortada em 40 partes. Basta eu dividir então por 40. Professor, e pode cortar um zero aqui? Pode de cada? Pode. Vou dividir então 200 por 4. Se eu quiser aqui separar, fica 20 dividido por 4.
20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. Subtraindo 20 menos 20, fica resto 0. Eu teria que baixar esse outro zero que tem bem aqui. Porém, não vai ter serventia se eu baixar esse zero, porque aqui é 0 também. Então, basta eu acrescentar esse zero, a minha resposta, 50 centímetros, é o que vai ter cada pedacinho. A gente marca, então, o item B de Bulbasauro. Se você quiser baixar esse material, o link está no primeiro comentário do vídeo.